Hoje começamos uma nova série, nosso novo projeto aqui no Mulheres. Já passamos por alguns projetos ao longo desses últimos meses e hoje vamos começar nosso projeto sobre obesidade. Infelizmente, no mundo todo, o número de obesos tem crescido e crescido de uma forma assustadora, porque não é só a parte física, estética, claro que não, a gente fala em saúde e cada vez mais cedo os jovens têm se tornado obesos. E o que a gente tem que fazer para mudar essa situação? É o que a gente vai descobrir nessa série e hoje o Dr. Ricardo Pottieri, que é gastroenterologista e cirurgião do aparelho digestivo do Hospital Bandeirantes, está com a gente. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Como vai? Tudo bem? Tudo bem. E olha, quando a gente fala em obesidade, a gente fala numa doença que atinge as pessoas em todas as classes sociais, em todas as idades também, né? Com certeza. Na realidade, como você falou, o problema da obesidade não é só estético, tá? Infelizmente, junto com a obesidade, surgem as doenças como hipertensão arterial, diabetes mellitus, infertilidade, no caso do sexo feminino, tá? E é um problema de saúde nacional, realmente. Tá? E que muitas vezes a gente não sabe, mas a gente está uma bomba ambulante. Quer dizer, você está com isso tudo dentro de você. Muitas dessas doenças não trazem sintomas, são assintomáticas. Com certeza. E quando você percebe, já num processo complicado de saúde, né? Sim. Colocando para você, Kátia, o mais importante para você tratar um obeso é que ele também queira ser tratado. Tá? O mais difícil é conscientizar uma pessoa que tem obesidade a cooperar com o tratamento. Assim, o primeiro passo do obeso é: eu quero emagrecer, eu preciso emagrecer. É se enxergar um obeso, né? Exatamente. Eu preciso cooperar com toda uma equipe multidisciplinar de profissionais, que começa com médico, psicólogo, nutricionista, fisioterapeutas. Tá? Toda essa equipe, ela vai ajudar as pessoas, principalmente os obesos mórbidos. Por que obeso mórbido? Porque ele tem comorbidade juntos, todas essas doenças que você comentou. Tá? Então, existe uma equipe multidisciplinar para tentar o melhor tratamento para esse tipo de paciente. Antigamente se falava só no IMC, o índice de massa corpórea, índice de massa corpórea, exatamente. Quer dizer, hoje a análise também já é mais direcionada, quer dizer, o acúmulo de gorduras abdominais ainda trazem uma consequência ainda pior para a saúde desse obeso, Com certeza. Sabe-se hoje, inclusive os cardiologistas sabem muito bem, que a concentração de gordura intraabdominal aumenta o risco de infarto agudo do miocárdio, tromboembolismo pulmonar e outras doenças graves, inclusive. Tá? E a gente vê jovens, quer dizer, crianças obesas com obesidade mórbida, o que é muito triste. Quer dizer, quando a criança teria que ter ali sua saúde plena, porque a obesidade a gente pode evitar. As pessoas falam, mas é uma doença, mas que a gente poderia ter evitado. Quer dizer, a criança obesa retrata os maus hábitos alimentares de uma família, né? Sim. Atualmente, não é só obesidade infantil que acomete essas crianças. Junto com a obesidade infantil vem doenças como a hipertensão e o aumento do colesterol. Cada vez mais existem crianças com colesterol alto, com triglicerídeos aumentado. Imagina essa criança depois dos 30, 40 anos. Né? Seria como se ela tivesse para o corpo dela pelo menos o dobro de idade, né? Exatamente. Quer dizer, aquelas artérias já inflamadas, comprometidas. E é tão difícil tratar de obesidade infantil, porque imagina você tirar doce, batata frita, alimentos calóricos e saborosos das crianças, assim, fica muito complicado. Tá? Agora, quando se constata que a pessoa é um obeso, sim, de que forma escolher o melhor tratamento para ela? Não existe um tratamento que seja bom para todos em nenhuma área, né? A primeira coisa é exatamente isso que você falou. Que tipo de obeso eu sou? Que tipo de obeso você está trabalhando com que tipo de obeso? É um obeso leve? É um obeso moderado? Ou um obeso grave? Né? Aquele que você comentou do IMC, né? O índice de massa corpórea acima de 40. Essas pessoas são consideradas obesos graves, né? Eles precisam de tratamento imediato e precisam se conscientizar que também devem cooperar com o tratamento. Então, existe tratamento não cirúrgico, existem os procedimentos, tratamento que é só por uma endoscopia, a gente consegue reduzir o peso do paciente a médio e longo prazo. Existe tratamento minimamente invasivo e existe as cirurgias. Né? Agora, quando a gente fala no tratamento multidisciplinar, a gente fala, como você disse muito bem, na
predisposição desse paciente em fazer com que dê certo. Sim. Mas o lado psicológico, a gente não sei se você é assim, mas na minha família caía, come pirulito que passa dor. Tudo é muito relacionado à comida. Tá triste, a gente comemora, a gente tenta melhorar o astral comendo. Tá feliz, comemora comendo. A nossa cultura, né? É uma cultura de mesa, né? É uma cultura bem farta de alimentos calóricos, né? E é difícil realmente você ter a cooperatividade 100% de um paciente obeso, que ele tem que se conscientizar que ele precisa emagrecer e depende exclusivamente dele, e não só dos procedimentos. Mas aí o acompanhamento psicológico é primordial, né? Sim. Para fazer a gente perceber o porquê dessa nossa compensação e associação de felicidade a um prato muito cheio, né? E que a gente pode ter felicidade de uma outra forma também, e não só através da alimentação. Né? Autoestima. É tudo, né? Aqui você trouxe algumas opções de tratamentos que normalmente são usadas. Isso. Em quais casos e em quais idades que são mais orientadas? Tá. Vamos começar com um balão. Esse é o balão? Tão pequenininho balão. assim? Eu achei que fosse gigante. Mas veja bem, me presta esse estômago. Esse é o estômago do tamanho normal? Ele é um pouquinho menor. É um pouco menor? Exatamente. Mas você imagina... Não, para esse tamanho de estômago ele é grande. Nessa proporção. Exatamente. Né? Ele praticamente é um pouco maior do que a metade do estômago. Tá. Agora, você imagina, eu vou abrir aqui para ficar mais fácil. Tá. A vantagem desse balão é que não necessita de procedimento cirúrgico. Ele é passado por endoscopia. Então, como a gente faz aquela endoscopia, para saber se a gente tem gastrite? É o tubo que entra pela boca, não precisa de anestesia geral, é feito com uma sedação, apenas como um exame endoscópico, que várias pessoas já devem ter feito. Tá? Então, o aparelho é introduzido. Essa cânula. Exatamente. Ah, ele está aqui, ele né? Está aqui, ele entra fechadinho. Para ele passar pelo esôfago... Ele não passaria nunca, né? Para ele pegar aqui fica mais fácil. Para ele passar pelo esôfago, ele tem que estar fechado, entrar pela boca, descer pelo esôfago. Tá? Quando ele chega no estômago, tá? Aí sim ele é insuflado. Tá? E ele fica desse jeito no estômago. Esse estômago está um pouquinho melhor assim mostrar. Tá? E ele fica dentro do estômago insuflado. Tá? E qual é o objetivo dele? É promover uma plenitude gástrica, uma sensação de saciedade que o paciente acha que está sempre cheio. Cheio, exatamente. Ele está sempre saciado e, obviamente, pensando do lado físico e mecânico, na hora que o paciente tenta comer... Ele não consegue. Né? Exatamente. Existe um estímulo de que quando o estômago está cheio, inibe o centro do apetite. Então, naquele momento, o paciente se sente saciado e para de comer. Mas é verdade que o estômago da gente dilata? Quer dizer, ele tem um tamanho, X. A partir do momento que eu como, o meu estômago também vai aumentando, dilatando naquela proporção? Exatamente. Ele não se readequa se eu continuar comendo demais, mesmo que eu possa comer um monte com esse balão lá dentro? Por isso que é importante a cooperação do paciente. A compreensão. A compreensão que isso aí não é milagroso. Só, exatamente, não é só o balão que vai resolver o problema dele. Ele precisa também comer menos, tá? Restringir os alimentos calóricos, escolher melhor os alimentos. Tá? E um detalhe que eu preciso falar para você, Kátia, quais são as complicações do balão dentro do estômago. Tá? Esse balão, ele é um procedimento temporário, ele não fica mais do que 6 meses. Alguns balões mais modernos, ele já tem outro tipo de material, eles podem ficar até 9 meses, mas ele precisa ser retirado, porque o suco gástrico pode corroê-lo e ele extravasar e ele arrebentar dentro do estômago. Mas para a gente saber se ele arrebentou, é verdade que dentro dele tem um líquidozinho azul? O azul de metileno, exatamente. Né? Isso. Então, se houver ruptura do balão, esse líquido ele desce, é absorvido e o paciente observa na urina. A urina fica azul e ele vai sinalizar ao médico que houve ruptura do balão. Agora, se a pessoa se alimenta com muita gordura, se alimenta com tudo que a gente sabe que faz uma proliferação maior ali do suco gástrico, a durabilidade desse balão passa a ser muito menor também. Passa a ser menor e a chance de complicação é maior, entendeu? Porque junto com o balão vai vir o alimento. Né? Então ele pode migrar, ele pode obstruir
Tá? O paciente começa a vomitar, ter muito refluxo. Isso é uma das indicações também da retirada do balão. O tratamento não deu certo. Esse pode ser um tratamento, vamos dizer, inicial contra a obesidade? Um obeso mórbido que não teria como ir para um centro cirúrgico, o corpo não aguentaria uma cirurgia tão extensa e uma anestesia tão longa. Começa com o balão para depois fazer um outro procedimento? Essa é uma das indicações, tá? Obesos mórbidos com comorbidades importantíssimas, ou seja, pressão arterial muito grande, chance de tromboembolismo pulmonar. Ele precisa, inclusive porque é limitada a perda de peso, não passa de 30%. Às vezes o paciente precisa emagrecer mais do que 30%. Não chega nunca a mais de 30%? É difícil? 30%, no máximo 35%. Tá? Então, é o início, é como você falou. Aí você tem uma condição clínica para levar esse paciente para um outro procedimento. Tá? Tem alguma contraindicação? Quem não pode fazer uso desse balão? Olha, geralmente são pacientes que não vão cooperar com o tratamento. Por exemplo, uma coisa interessante colocar também. Se o paciente ficar beliscando, tomando leite condensado ou alimentos calóricos, refrigerante, ele não emagrece, porque o líquido ele passa fácil por esse balão. Apesar de ter uma sensação de saciedade e plenitude, o líquido ele passa fácil em volta do balão. É verdade, eu não tinha pensado nisso. É um milkshake. Aí a pessoa fala, eu não consigo emagrecer. Claro, toma milkshake, leite condensado no intervalo. Exatamente. Está sempre beliscando alguma coisinha. Acaba tomando um refrigerantezinho. Então, acaba não tendo o resultado que você esperava que o paciente tivesse. Na retirada, é mais difícil do que na colocação do balão? Não, ele é a mesma coisa, né? É tranquilo. Pode ser feito em adolescentes também? Balão gástrico? Pode ser feito em adolescentes, sim. Só os menos de 14 anos é que não tem indicação. Não tem um risco de uma rejeição do corpo do balão? Não. Não? No caso do balão, não. Porque todo leigo tem uma mania de achar que tudo pode dar rejeição, né? Não tem, não. Não corre esse risco. Em jovens, quais normalmente são os melhores procedimentos? Os jovens, que idade mais ou menos? Adolescentes, por exemplo, que a gente vê que estão tão obesos e tão sedentários ao mesmo tempo, né? Exatamente. Primeiro, precisa que ele coopere com o tratamento, tá? Uma opção boa é o balão, tá? Outra opção é a banda. Esse é um anel? Se chama banda gástrica. Banda gástrica é a mesma coisa que o anel ou é outra coisa? Não, é um anel. É um anel. Na realidade, a banda, você consegue controlar ela do lado no plano subcutâneo. Eu vou explicar como é que coloca. Tá? O anel você não controla. E o anel ele está entrando em desuso. Tá? A banda gástrica ela é colocada por cirurgia minimamente invasiva. No caso da furinho pequenininho. Exatamente. Aqueles furinhos da videolaparoscopia. Tá? Então, quer o meu estômago emprestado? Isso aqui para a gente mostrar onde coloca o anel? Exatamente. Tá? Quer dizer, o anel não, a banda gástrica. Então, isso aqui é um trocáter de videolaparoscopia. A gente fura o abdômen, tá? E passa aqui por aqui você não só controla o aparelho, faz os procedimentos que você precisa em qualquer tipo de cirurgia, não só a colocação da banda, tá? Mas por esse orifício também, você consegue introduzir a sua banda. Você introduz dentro da cavidade, isso aqui vai tudo. A única coisa que vai ficar de fora é o portal. Chama portal. Portal, que é esse liga e desliga, parece. Na realidade ele não fica fora, do lado de fora da pele. Ele fica no subcutâneo, dentro da pele, para o cirurgião ou o médico ter o controle se você vai apertar um pouquinho mais ou menos a sua banda. E aí se faz esse controle e esse ajuste através de uma ultrassonografia? Não. Ultrassonografia na realidade, não. Na realidade, o controle é com a história do paciente. O que está acontecendo com ele. Se ele está vomitando muito, se ele está tendo muito refluxo gastroesofágico. Então, ela vai ficar mais ou menos assim. Eu vou amassar um pouquinho aqui no estômago. Ela vai ficar bem a parte superior do estômago. Tá? Isso tudo é feito dentro do abdômen por videolaparoscopia. Exatamente. Com um furinho pequenininho. Isso. Aí você consegue apertar de acordo com a necessidade. Exatamente. Na realidade, ela prende sozinha, ela já está presa. Tá? E quando você coloca o portal no lugar determinado, você consegue insuflar esse silicone
clarinho que tem aqui, ele vai aumentar ou diminuir. E vai aumentar a pressão? E vai aumentar a pressão, apertando mais ainda essa parte superior do estômago. Exatamente. Então consegue-se ter um controle total aqui. Isso aí, tá? Que legal. Aperta, é que aqui não estava preso. Exatamente. Ou desaperta. Ou desaperta. Quer dizer, você tem um volume do estômago muito menor do que era antes. Esse volume superior do estômago, tá? Também vai dar uma sensação de saciedade, o paciente vai se sentir cheio, tá? E ele vai comer menos. O objetivo de tudo isso, quais são os riscos, os efeitos colaterais. Esse paciente ele tem muito refluxo gastroesofágico, né? Pode vomitar. Tem um problema sério que às vezes essa banda ela pode perfurar o estômago. Por isso tem que fazer um acompanhamento. Exatamente. Né? E quando a pessoa não tem o hábito de mastigar os alimentos direito, pode também, uma vez que você está com a entrada do estômago tão menor, pode dificultar a passagem do alimento? Pode dificultar e pode entalar. Aí ele precisa fazer, primeiro ele faz um procedimento endoscópico e tenta desentalar. Daí a conscientização, mais uma vez, do paciente, né? Sempre. Desde o primeiro tratamento não cirúrgico até o último, sempre a conscientização do paciente. Muita gente ouviu falar um tempo atrás, acho que uns 2 anos atrás, sobre as cirurgias de redução de estômago, de desvio de intestino e etc. As pessoas falavam assim, eu já sei o que eu vou fazer, vou engordar mais 10 quilos, que aí eu já posso fazer a cirurgia. Infelizmente... E isso é terrível. Porque como você pode piorar de saúde para você tentar reverter uma situação difícil, né? Infelizmente, eu já escutei e já presenciei alguns pacientes com essa noção e essa ideia de que eu vou engordar um pouco mais para entrar no IMC, índice de massa corpórea, para poder ser operado. É esse paciente que está depositando toda a esperança de emagrecer dele na mesa de cirurgia. E que não vai ter um bom resultado. Imagina, Kátia, antes da cirurgia ele está comendo mais. Imagina depois da cirurgia, né? Que ele vai estar mais ansioso, deprimido, visitando geladeira e não podendo comer. Você falou na depressão. A gente vê que às vezes, quando o paciente literalmente não está dentro desse projeto de mudança de vida, ele acaba fazendo algumas substituições. O que ele tentava curar na vida dele, na comida, ele passa a tentar curar através da bebida alcoólica. Sim. Quer dizer, isso também é importante ser lembrado, porque as pessoas muitas vezes não se dão conta que você troca o problema A pelo problema B e a solução continua às vezes começam a fumar. Atingida. Não é verdade? Para emagrecer. Isso. É outro problema muito sério também. Por isso que o acompanhamento psicológico, nutricional é importante no pré e no pós-operatório, sempre. A gente sabe que em todas as áreas, em todas as especialidades, existem bons e maus profissionais. Por isso que eu acho que quando você vai buscar um aconselhamento médico, e o médico fala, não, ótimo, eu faço isso em você amanhã. Desconfie, porque eu acho que se você não faz com um profissional que tem responsabilidade, se você não sabe o que é responsabilidade quando o assunto é obesidade ou qualquer outro tratamento cirúrgico, a gente não pode colocar a nossa vida nas mãos dos outros que trazem um possível milagre para solucionar o nosso problema em pouco tempo, né, doutora? Esse milagre não existe. Esse milagre depende mais do paciente do que do cirurgião, do gastroenterologista. Isso é importantíssimo que você colocou. E esse trabalho multidisciplinar, que é um trabalho longo, não é de pouco tempo não, né? Longo. De médio a longo prazo, no mínimo. Olha, a gente sabe também o quanto que com a perda de peso, o acúmulo de pele acontece, e é importante também, não pensando no lado estético agora ainda, a gente fala do lado de saúde. Esse excesso de pele, essas dobras, esses aventais que se formam, trazem ali também uma proliferação grande de bactérias. Fungos, micose, né? Doenças de pele, exatamente. Tá? Inclusive esses doentes obesos, principalmente os obesos mórbidos, tá? Eles já têm essa doença antes de serem operados. Quer dizer, com a perda de peso, isso aumenta ainda mais. Né? O dano não é só físico, é um dano social. Esse paciente obeso, muito obeso, ele tem dificuldade de sentar numa poltrona de avião, ele tem problemas de relacionamento. Não consegue fazer sua higiene íntima. Não consegue fazer a sua higiene íntima, exatamente. Eles são muito retraídos. Sempre quando vem, você já percebeu, um obeso, ele sempre quando chega no lugar, ele acha que estão olhando para ele por ele ser muito obeso. Tá? Ou ele acha que tem que ser engraçado, porque assim é uma forma de chamar a atenção para si de um outro jeito, né? Tá. Então não é só a parte física, como você falou, o problema de saúde, é um problema social também. E a gente pediu que o nosso repórter Fábio fosse visitar o Dr. Wagner Montenegro para falar justamente sobre essas cirurgias com esse caráter que a gente mencionou, de uma melhor qualidade de vida desse paciente. Vamos ver o que deu? Olha lá.
A obesidade é uma doença crônica vista como um sério e crescente problema de saúde pública. Cada caso exige uma avaliação individual, já que existem tipos diferentes de tratamentos e muitas vezes uma cirurgia plástica é necessária posteriormente. Para conversar sobre esse assunto, esclarecer algumas questões, nós viemos até a clínica do Dr. Wagner Montenegro. Doutor, qual é a porcentagem de pessoas que necessitam de uma cirurgia plástica depois de fazerem uma cirurgia bariátrica? Olha, em decorrência do grande emagrecimento, praticamente 90% dos pacientes que fizeram a cirurgia bariátrica necessitam de uma reparação estética. Por que é importante para esse paciente fazer essa cirurgia plástica depois de fazer a bariátrica? A obesidade mórbida, né, a obesidade, ela é uma doença. Né? Então esse paciente ele está doente e consiste num conjunto de problemas. Né? Então tem o aumento de peso, as deformidades decorrentes do aumento de peso, estrias, flacidez, uma série de problemas, além dos problemas de saúde, né? Pressão alta, diabetes, colesterol, doenças cardíacas, uma série de problemas. Então a doença ela começa a ser tratada, né, quando faz a cirurgia bariátrica. O paciente vai reduzindo o peso, vai resolvendo uma série de outros problemas automaticamente e sobra, né, resultados do grande emagrecimento. Né? E isso altera a autoestima do paciente. Então, o paciente, quando ele era obeso, ele tinha uma baixa autoestima. Ele emagrece, né, mas ele continua com essa baixa autoestima. Esse paciente precisa ser tratado como um todo, porque ele precisa voltar à atividade social normal. O paciente fez a gastroplastia. Quanto tempo em média depois ele faz a plástica? Em geral, a partir de um ano. A partir de um ano, ou quando o colega que fez a gastroplastia, ele estabelece que já está estável esse peso. Esse paciente não vai mais perder peso. Né? Então, a partir do momento que o paciente parou de perder peso, nós procuramos esperar mais pelo menos uns 6 meses, né? Que é a fase em que ele está se equilibrando. Porque enquanto ele está perdendo peso, as alterações metabólicas são muito intensas. Né? Então, nós não devemos intervir nessa fase. E como que se encontra o acesso a esse tipo de cirurgia? Porque nós temos os dois lados. O lado da cirurgia que é paga de forma particular e o lado de SUS e convênios. Como que funciona o acesso desse lado SUS e convênio? Hoje, isso está muito mais fácil, né? Do que há algum tempo atrás. Hoje já os convênios e o SUS já estão liberando muitas das cirurgias. Mas é claro que não se consegue realizar todos os procedimentos. Né? Existe uma dificuldade, existe uma questão de tempo para liberação e não são todas as cirurgias que são autorizadas, né? Que são consideradas do ponto de vista cirúrgico como reparadoras. Você sabe que até o fato de se fazer a gastroplastia já é um grande avanço. Há algum tempo atrás, nem o SUS e nem os convênios faziam a gastroplastia, porque se considerava que isso não se considerava só estético. Não se considerava uma patologia, né? A doença, a obesidade mórbida não era uma patologia. Agora, vamos lembrar o quanto que é importante essa relação de médico-paciente. Eu acho que a gente falou muito em sucesso de um tratamento ou de outro. A orientação deste ou daquele tratamento tem que ser passada pelo médico. E se você não tem uma total confiança no trabalho desse médico, pronto, as coisas já começam do jeito errado, né, doutor? Com certeza. A gente acabou falando da redução de estômago, que também acaba sendo uma opção para alguns doentes, né? Sim. Quais que teriam essa indicação como sugestão? Então, já as cirurgias propriamente ditas, onde você tem ressecções de órgãos como estômago, intestino, tá? Elas precisam ser realizadas em pacientes que tem um índice de massa corpórea um pouco mais elevado, né? Acima de 35. Hoje já se considera entre 30 e 35
tá? Principalmente pacientes com comorbidades importantes, como nós comentamos, diabetes, hipertensão, tá? No caso das mulheres que estão inférteis por estarem obesas, né, por alterações hormonais, precisam reduzir peso também para se tornarem mais férteis, né? Mas não é para todos que essa indicação cirúrgica funciona, né? Para todas as pessoas. Não. Como nós falamos, quem é o candidato a ter redução de estômago? Aquele paciente que passou por uma avaliação clínica, avaliação psicológica. Dizer, talvez já tenha usado o balão gástrico, se adaptado bem à nova condição de alimentação, né? Tem o IMC entre 35 e 40 com essas comorbidades, ou os obesos com o IMC, ou seja, o índice de massa corpórea acima de 40. São realmente os obesos mórbidos, os obesos graves. Esses pacientes, junto com esse apoio todo multidisciplinar, ele é o candidato a realizar a redução do estômago. Tá? Mas há alguns meses atrás, alguns meios de comunicação começaram a dizer que nessas condições da redução do estômago e desvio de intestino, a pessoa poderia passar a comer o que quisesse. Uma vez que se desvia a parte inicial do intestino, e é ali que a gente tem a absorção das gorduras principalmente, pronto, você come um porco inteiro e você não engorda. Também não é assim, né, doutor? Não é. Tá. Primeiro vamos falar um pouquinho da redução do estômago tradicional, né? Que é a cirurgia, é a transposição gástrica, tá? Que se grampeia? Exatamente, é feito. Ela é feita por videolaparoscopia, e esse aqui é o principal instrumento usado na cirurgia, tá? É como um grampeador gigante. Exatamente, é um grampeador, tá? Ele fecha. Ele pega a alça intestinal, tá? A partir do momento que você dispara, ele já corta e sutura e grampeia. Tá? Então essa parte do estômago, do intestino, não fica dentro do corpo? Fica. Ela fica, não é retirada? Não. Em alguns, nesse caso da cirurgia tradicional, dessa transposição gástrica em Y de Roux, essa parte ela fica, porque é importante tê-la aqui. Entendeu? Então não se mutila. Não sei se essa é uma palavra muito forte, né? Tem mutilações também. Também tem mutilações gástricas. Né? Nessa cirurgia da transposição gástrica em Y de Roux, ela não tem mutilação. Só fica grampeado e o órgão se mantém como antes. E a vantagem é que é uma cirurgia que pode ser reversível. Tá? No futuro, se a pessoa quiser. Na realidade, não é só, Kátia, o fato de se cortar o estômago e fazer um estômago pequenininho aqui, que isso aqui vai restringir muito o alimento. Para você ter uma ideia, onde cabiam em torno de 1,5 litro a 2 litros, agora vão caber 20 a 30 ml, que é menos de uma xícara de café. O pós-operatório, ele também é um pós-operatório lento. Para você ter uma ideia, para o paciente começar a tomar um prato de sopa, demora até 2 meses e meio a 3 meses. Isso para um prato de sopa, quem dirá com uma alimentação de arroz, feijão, bife e tudo mais. Um prato de sopa pequeno, né? Em torno de... E saboreando, devagarinho, tá? Porque ele precisa, na primeira garfada, no primeiro gole que ele der, tá? Que o alimento desce, ele precisa esvaziar o estômago para ir para o segundo gole. Então existe toda uma reeducação nutricional. Nos primeiros dias só se molha a boca com um pouco de água, nem a injeção de água. 20 ml de 2 em 2 horas, assim, é bem devagarinho. Bem devagar. Tá. Isso se faz com o estômago e com o intestino, esse grampeamento? Então, esse grampeamento do estômago, como eu te falei, se separa. Aí se pega a parte intestinal mais baixa, tá? Próxima, no final do jejum, e faz uma anastomose, ou seja, vai se juntar a esse estômago pequenininho. Então se abre, se corta esse intestino e traz ele traz, exatamente, isso. Então o que você vai fazer? A principal parte onde há absorção de todos os alimentos, gorduras, né, e carboidratos é nessa parte aqui do estômago, duodeno, onde saem os sais biliares, né, bile, produção de enzimas pancreáticas também, todas nessa parte do duodeno, que é logo depois do estômago. Você viu que nós driblamos essa parte do estômago. O alimento cai direto, tá? E vai para o intestino. Isso. E a partir de outra anastomose aqui embaixo, outro desvio, que vai parecer um Y, é que vai começar a misturar com os sais biliares e o suco pancreático para ter uma nutrição. Mas se desvia também numa parte do intestino que você tem a absorção dos nutrientes, quer dizer, esse paciente vai ter que fazer uma suplementação para o resto da vida? Absorção, por exemplo, de ferro, vitamina, principalmente vitamina B1, B12, tá? Vitamina D,
isso vai realmente ter uma distribuição importante desses nutrientes. E a suplementação, consegue dar conta do recado. Exatamente. Esse paciente ele vai precisar passar por exames no pós-operatório, tá? Eles têm risco de desenvolver anemia, tem risco de desenvolver hipovitaminose, então eles precisam ter sempre o segmento pós-operatório. Esse é o preço de uma redução de estômago para o paciente emagrecer, né? De um lado você está ajudando ele em algumas comorbidades, mas também você está causando alguns desconfortos para esse paciente, exatamente. É verdade que algumas cirurgias de contenção de estômago, não sei também se essa palavra é certa, conseguem ajudar a pessoa que também tem diabetes no maior controle da doença? Na realidade, não é cirurgia de contenção do estômago. O que ajuda a diabetes já é uma cirurgia realizada no intestino. Se faz juntamente? O estômago ele participa porque você precisa também... Porque você retira uma parte daqui e joga no outro lado. Isso, você precisa ressecar um pedaço do estômago, principalmente essa parte gástrica aqui, ó, superior lateral, tá? Você vai ressecar essa parte gástrica, tá? E você tira a produção de um hormônio chamado grelina. Esse hormônio, ele é o responsável pelo apetite. Tá? Então quando o estômago está vazio, começa o aumento da produção de grelina, que vai até o cérebro, e dá o comando, eu preciso comer alguma coisa. O cérebro, por isso que a gente, quando está se alimentando, a gente tem que demorar em média 20 minutos, que é o tempo também do estômago mandar a mensagem para o cérebro da saciedade. Exato, senão se você comer muito rápido, a dilatação gástrica. Além dessa ressecção, que não é uma ressecção importante, aqui cabe muito alimento ainda, tá? Você vai para uma parte mais baixa do intestino, que é o íleo, né? O intestino todo é formado pelo duodeno, onde tem a absorção dos nutrientes, o jejuno e o íleo lá embaixo. É o íleo que vai vir fazer a anastomose aqui junto com essa parte do estômago. Tá? A partir do momento que só cai alimento aqui, não vai... O resto não. O resto vai descer por outra alça e vai encontrar lá embaixo. A partir do momento que cai alimento aqui, nessa alça nova, né? A nova alça intestinal, esse alimento, sem estar digerido, porque ele como nós falamos, houve o drible da digestão, o intestino, o íleo principalmente, ele começa a produzir um outro hormônio chamado GLP-1. Tá? Desculpa, GLP-1. GLP-1? Exatamente. Esse hormônio ele vai até a corrente sanguínea, vai até o pâncreas e induz a produção de uma quantidade maior de insulina. Então vocês conseguem controlar o diabetes. A médio prazo, os pacientes não precisam mais nem tomar remédio. Isso está acontecendo com Quer dizer, nem se imaginava que isso seria possível lá atrás, no início, né? Exatamente. Tá. Inclusive, hoje tem cirurgias para diabetes, que não é o caso aqui, que outro dia eu até volto para conversar legal, que bom. Que consegue também contribuir nesse sentido. Exatamente. Agora, todas essas cirurgias, Kátia, elas têm efeito colateral, têm riscos, tá? E não são riscos pequenos, não. São riscos bem interessantes. Você já falou na desnutrição importante, hipovitaminose, carência de ferro, anemia, etc. Tá? Mas tem algumas coisas que acontecem. Por exemplo, quando você faz esse drible, quando você deriva uma alça intestinal para cá, se a pessoa comer um pouco de doce a mais e ele cair direto no intestino, sem passar pelo processo digestivo, a pessoa pode ter mal-estar, sudorese, taquicardia, é a famosa síndrome de dumping, que várias pessoas... Que tiveram, é verdade, comentam. Até teve uma dupla sertaneja, que eu não lembro os irmãos que fizeram, agora me fugiu o nome deles. Eu também não lembro. Que reclamavam justamente disso, da dificuldade que era até antes do show. Mas quer dizer, se você se conscientiza que você não pode comer açúcar em excesso, ou determinado alimento, o máximo que você pode ter é 20 ml no início no seu estômago. Não dá para você comer o quibe. Não. O que você come, você acaba tendo uma complicação severa, né? É importante colocar para o paciente que a partir do momento que ele fez essa cirurgia, ele não pode se alimentar de açúcares concentrados, quindim, leite condensado, doce. Nem pensar. Brigadeiro, etc. Mas em compensação passa a ter uma vida com muito mais qualidade. E aí a gente vê o que é melhor pra gente. Melhora comer bastante. O quindim ou você ter uma vida limitada e sendo uma bomba ambulante. Qualquer momento você pode ter um AVC ou qualquer problema severo, né? Você também deve já ter visto, né, que essa cirurgia está muito bem praticada aqui no Brasil. Eu me sinto orgulhoso de ser um cirurgião brasileiro. Sabe? O Brasil está muito avançado na cirurgia bariátrica. Você vê que os resultados têm resultados excepcionais, tá? Muito favoráveis. Tá?
Em torno de 0,5% a 1% ainda entra na casuística dos riscos. Infelizmente, pode ter ruptura disso tudo, fístulas, abscessos. Mas isso toda cirurgia, né? Exatamente. Todo procedimento, por mais simples que pareça. O paciente também não é um paciente que tenha uma saúde... É verdade. Olha, é claro que a gente vai passar o mês todo falando sobre obesidade. Hoje foi o nosso primeiro programa sobre o assunto. Na próxima terça-feira a gente vai dar continuidade. Queria agradecer ao Dr. Ricardo Potieri, que é gastroenterologista e cirurgião do aparelho digestivo do Hospital Bandeirantes. Obrigada mais uma vez. Obrigado, viu? Espero na próxima semana, viu? Tá bom, Obrigada mesmo. Obrigado. E olha, você que muita